Lei 6.001 dispõe sobre o Estatuto do Índio. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 dos Princípios e Definições. Artigo 1º. Esta lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional. Parágrafo único. Os índios e as comunidades indígenas se estende a proteção das leis do país nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nesta lei. Artigo 2º. Cumpre à União, aos Estados e aos municípios, bem como aos órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos. Inciso 1. Estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a sua aplicação. Inciso 2. Prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional. Inciso 3. Respeitar ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento as peculiaridades inerentes à sua condição. Inciso 4. Assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e subsistência. Inciso 5. Garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, proporcionando ali recursos para o seu desenvolvimento e progresso. Inciso 6. Respeitar, no processo de integração do índio, a comunhão nacional, a coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes. Inciso 7. Executar, sempre que possível, mediante a colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas. Inciso 8. Utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e sua integração no processo de desenvolvimento. Inciso 9. Garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades daquelas terras existentes. Inciso 10. Garantir ao índio o pleno exercício dos direitos civis e políticos, que, em face da legislação, lhes couberem. Parágrafo único. Artigo 3º. Para os efeitos de lei, ficam estabelecidos as definições a seguir, discriminadas. Inciso 1. Índio ou silvícola é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. Inciso 2. Comunidade indígena ou grupo tribal é o conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação a outros setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem neles integrados. Artigo 4º. Os índios são considerados: inciso 1. Isolados, quando vivem em grupos desconhecidos ou de que possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional. Inciso 2. Em vias de integração, quando em contato intermitente ou permanente
com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento. Inciso 3. Integrados, quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura. Título 2 dos Direitos Civis e Políticos. Capítulo 1 dos Princípios. Artigo 5º. Aplicam-se aos índios ou silvícolas as normas dos artigos 145 e 146 da Constituição Federal, relativas à nacionalidade e à cidadania. Parágrafo único. O exercício dos direitos civis e políticos pelo índio depende da verificação das condições especiais estabelecidas nesta lei e na legislação pertinente. Artigo 6º. Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e seus efeitos nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum. Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito comum às relações entre índios não integrados e pessoas estranhas à comunidade indígena, excetuados os que forem menos favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta lei. Capítulo 2 da assistência ou tutela. Artigo 7º. Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido nesta lei. Parágrafo 1º. Ao regime tutelar estabelecido nesta lei, aplicam-se, no que couber, os princípios e normas da tutela de direito comum, independendo, todavia, o exercício da tutela da especialização de bens imóveis em hipoteca legal, bem como da prestação de caução real ou fidejussória. Parágrafo 2º. Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do competente órgão federal de assistência aos silvícolas. Artigo 8º. São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente. Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial e da extensão dos seus efeitos. Artigo 9. Qualquer índio poderá requerer ao juiz competente a sua liberação do regime tutelar previsto nesta lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que preencha os requisitos seguintes. Inciso 1. Idade mínima de 21 anos. Inciso 2. Conhecimento da língua portuguesa. Inciso 3. Habilitação para o exercício de atividade útil na comunhão nacional. Inciso 4. Razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional. Parágrafo único. O juiz decidirá, após instrução sumária, ouvidos o órgão de assistência ao índio e o Ministério Público, transcrita a sentença concessiva no Registro Civil. Artigo 10. Satisfeitos os requisitos do artigo anterior e a pedido escrito do interessado, o órgão de assistência poderá reconhecer ao índio, mediante declaração formal, a condição de integrado, cessando toda restrição à capacidade, desde que homologado judicialmente o ato, seja inscrito no Registro Civil. Artigo 11. Mediante decreto do Presidente da República, poderá ser declarada a emancipação da comunidade indígena e de seus membros, quando
quanto ao regime tutelar estabelecido em lei, desde que requerida pela maioria dos membros do grupo e comprovada em inquérito realizado pelo órgão federal competente. A sua plena integração na comunhão nacional. Parágrafo único. Para os efeitos do disposto nesse artigo, exigir-se-á o preenchimento pelos requerentes dos requisitos estabelecidos no artigo 9. Capítulo 3 do Registro Civil. Artigo 12. Os nascimentos e óbitos e os casamentos civis dos índios não integrados serão registrados de acordo com a legislação comum, atendidas as peculiaridades de sua condição quanto à qualificação do nome, prenome e filiação. Parágrafo único. O registro civil será feito a pedido do interessado ou da autoridade administrativa competente. Artigo 13. Haverá livros próprios no órgão competente de assistência para o registro administrativo de nascimentos e óbitos dos índios, da cessação de sua incapacidade e dos casamentos contraídos segundo os costumes tribais. Parágrafo único. O registro administrativo constituirá, quando couber, documento hábil para proceder ao registro civil do ato correspondente, admitido, na falta deste, como meio subsidiário da prova. Capítulo 4. Das condições de trabalho. Artigo 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência social. Parágrafo único. É permitida a adaptação de condições de trabalho aos usos e costumes da comunidade a que pertencer o índio. Artigo 15. Será nulo o contrato de trabalho ou de locação de serviços realizado com os índios, de que trata o artigo 4º, inciso 1. Artigo 16. Os contratos de trabalho ou de locação de serviços realizados com indígenas em processo de integração ou habitantes de parques ou colônias agrícolas dependerão de prévia aprovação do órgão de proteção ao índio, obedecendo, quando necessário, às normas próprias. Parágrafo 1º. Será estimulada a realização de contratos por equipe ou a domicílio, sob a orientação do órgão competente, de modo a favorecer a continuidade da via comunitária. Parágrafo 2º. Em qualquer caso de prestação de serviços por indígenas não integrados, o órgão de proteção ao índio exercerá permanente fiscalização das condições de trabalho, denunciando os abusos e providenciando a aplicação das sanções cabíveis. Parágrafo 3º. O órgão de assistência indígena propiciará o acesso aos seus quadros de índios integrados, estimulando a sua especialização indigenista. Título 3 das Terras dos Índios. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 17. Reputam-se terras indígenas. Inciso 1. As terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que se referem os artigos 4º, inciso 4 e 198 da Constituição. Inciso 2. As áreas reservadas de que trata o capítulo 3 desse título. Inciso 3. As terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas. Artigo 18. As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas. Parágrafo 1º. Nessas áreas é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou extrativa. Artigo 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido
em decreto do Poder Executivo. Parágrafo 1º. A demarcação promovida nos termos deste artigo, homologada pelo Presidente da República, será registrada em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União e do Registro Imobiliário da Comarca da Situação das Terras. Parágrafo 2º. Contra a demarcação processada nos termos deste artigo, não caberá a concessão de interdito possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer à ação petitória ou demarcatória. Artigo 20. Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante enumerados, poderá a União intervir, se não houver solução alternativa, em área indígena, determinada a providência por decreto do Presidente da República. Primeiro, a intervenção poderá ser decretada: a. Para pôr termo à luta entre grupos tribais. B. Para combater graves surtos epidêmicos que possam acarretar o extermínio da comunidade indígena ou qualquer mal que ponha em risco a integridade do silvícola ou do grupo tribal. A linha C. Por imposição da segurança nacional. A linha D. Para a realização de obras públicas que interessem ao desenvolvimento nacional. A linha E. Para reprimir a turbação ou esbulho em larga escala. A linha F. Para a exploração de riquezas do solo de relevante interesse para a segurança e o desenvolvimento nacional. Segundo, a intervenção executar-se-á nas condições estipuladas no decreto e sempre por meios suassórios dela podendo resultar, segundo a gravidade do fato, uma ou algumas das medidas seguintes. A linha A. Contenção de hostilidades, evitando-se o emprego de força contra os índios. A linha B. Deslocamento temporário dos grupos tribais, de uma para outra área. A linha C. Remoção de grupos tribais, de uma para outra área. 3. Somente caberá a remoção do grupo tribal quando de todo impossível ou desaconselhável a sua permanência na área sob intervenção, destinando-se à comunidade indígena removida área equivalente à anterior, inclusive quanto às condições ecológicas. Parágrafo 4º. A comunidade indígena removida será integralmente ressarcida dos prejuízos decorrentes da remoção. Parágrafo 5º. O ato de intervenção terá a assistência direta do órgão federal, que exercita a tutela do índio. Artigo 21. As terras espontânea e definitivamente abandonadas por comunidade indígena ou grupo tribal reverterão, por proposta do órgão federal de assistência ao índio e mediante ato declaratório do Poder Executivo, a posse ao domínio pleno da União. Capítulo 2. Das terras ocupadas. Artigo 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes. Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos termos deste artigo, serão bens inalienáveis da União. Artigo 4º, inciso 4 e 198 da Constituição Federal. Artigo 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da terra, que, de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detém e onde habita ou exerce atividade indispensável à sua subsistência ou economicamente útil. Artigo 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à posse, uso e percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas, bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades. Parágrafo 1º. Incluem-se no usufruto que se estende
aos acessórios e seus acrescidos, o uso dos mananciais e das águas dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas. Parágrafo 2º. É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas áreas por ele ocupadas, devendo ser executadas por forma suassória as medidas de polícia em que relação a ele eventualmente tiverem de ser aplicadas. Artigo 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198 da Constituição Federal, independerá de sua demarcação e será assegurado pelo órgão federal de assistência aos silvícolas, atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a antiguidade da ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido órgão, tomar qualquer dos poderes da República. Capítulo 3. Das áreas reservadas. Artigo 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte do território nacional, áreas destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde possam viver e obter meios de subsistência, com direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais e dos bens nelas existentes, respeitadas as restrições legais. Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste artigo não se confundem com as de posse imemorial das tribos indígenas, podendo organizar-se sob uma dessas seguintes modalidades: a linha A, reserva indígena; a linha B, parque indígena; a linha C, colônia agrícola indígena. Artigo 27. Reserva indígena é uma área destinada a servidor de habitat a grupo indígena, com os meios suficientes à sua subsistência. Artigo 28. Parque indígena é a área contida em terra na posse de índios, cuja grau de integração permita assistência econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União, em que se preservem as reservas de flora e fauna e as belezas naturais da região. Parágrafo 1º. Na administração dos parques serão respeitados a liberdade, usos, costumes e tradições dos índios. Parágrafo 2º. As medidas de polícia necessárias à ordem interna e à preservação das riquezas existentes na área do parque deverão ser tomadas por meios suassórios e de acordo com o interesse dos índios que nela habitem. Parágrafo 3º. O loteamento das terras dos parques indígenas obedecerá ao regime de propriedade, usos e costumes tribais, bem como às normas administrativas nacionais que deverão ajustar-se aos interesses das comunidades indígenas. Artigo 29. Colônia agrícola indígena é a área destinada à exploração agropecuária, administrada pelo órgão de assistência ao índio, onde convivam tribos aculturadas e membros da comunidade nacional. Artigo 30. Território Federal Indígena é a comunidade administrativa subordinada à União, instituída em região da qual pelo menos um terço da população seja formada por índios. Artigo 31. As disposições deste capítulo serão aplicadas, no que couber, às áreas em que a posse decorra da aplicação do artigo 198 da Constituição Federal. Capítulo 4. Das terras de domínio indígena. Artigo 32. São de propriedade plena do índio ou da comunidade indígena, conforme o caso, as terras havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legislação civil. Artigo 33. O índio integrado ou não, que ocupe como próprio, por 10 anos consecutivos, trecho de terra inferior a 50 hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às terras do domínio da União, ocupadas por grupos tribais, às áreas reservadas de que trata esta lei, nem às terras de propriedade coletiva de grupo tribal.
Capítulo 5 da Defesa das Terras Indígenas. Artigo 34. O órgão federal de assistência ao índio poderá solicitar a colaboração das Forças Armadas e Auxiliares e da Polícia Federal para assegurar a proteção das terras ocupadas pelos índios e pelas comunidades indígenas. Artigo 35. Cabe ao órgão federal de assistência ao índio a defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas. Artigo 36. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, compete à União adotar as medidas administrativas ou propor, por intermédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais adequadas à proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem. Parágrafo único. Quando as medidas judiciais previstas neste artigo forem propostas pelo órgão federal de assistência, ou contra ele, a União será litisconsorte, ativa ou passiva. Artigo 37. Os grupos tribais ou comunidades indígenas são partes legítimas para a defesa de seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a assistência do Ministério Público Federal ou do órgão de proteção ao índio. Artigo 38. As terras indígenas são inusucapíveis e sobre elas não poderá recair desapropriação, salvo previsto no artigo 20. Título 4. Dos bens e renda do patrimônio indígena. Artigo 39. Constitui bens do patrimônio indígena. Inciso 1. As terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comunidades indígenas. Inciso 2. O usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas por grupos tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles reservadas. Inciso 3. Os bens móveis ou imóveis adquiridos a qualquer título. Artigo 40. São titulares do patrimônio indígena. Inciso 1. A população indígena do país, no tocante a bens ou rendas pertencentes ou destinadas aos silvícolas, sem discriminação de pessoas ou grupos tribais. Inciso 2. O grupo tribal ou comunidade indígena, determinada quanto à posse e usufruto das terras, por ele exclusivamente ocupadas, ou a ele reservadas. Inciso 3. A comunidade indígena ou grupo tribal, nomeado no título aquisitivo da propriedade, em relação aos respectivos imóveis ou móveis. Artigo 41. Não integram o patrimônio indígena. Inciso 1. As terras de exclusiva posse ou domínio do índio ou silvícola, individualmente considerado, e o usufruto das respectivas riquezas naturais e utilidades. Inciso 2. A habitação dos móveis e utensílios domésticos, os objetos de uso pessoal, os instrumentos de trabalho e os produtos da lavoura, caça, pesca e coleta, ou do trabalho em geral dos silvícolas. Artigo 42. Cabe ao órgão de assistência à gestão do patrimônio indígena, propiciando, porém, a participação dos silvícolas e dos grupos tribais na administração dos próprios bens, sendo-lhes totalmente confiado o encargo, quando demonstre capacidade efetiva para o seu exercício. Parágrafo único. O rolamento dos bens do patrimônio indígena será permanentemente atualizado, procedendo-se à fiscalização rigorosa de sua gestão mediante controle interno e externo, a fim de tornar efetiva a responsabilidade dos seus administradores. Artigo 43. A renda indígena é a resultante da aplicação de bens e utilidades integrantes do patrimônio indígena, sob a responsabilidade do órgão de assistência ao índio. Parágrafo 1º. A renda indígena será preferencialmente reaplicada em atividades rentáveis ou utilizada em programas de assistência ao índio. Parágrafo 2º. A reaplicação prevista no parágrafo anterior reverterá principalmente em benefício da comunidade que produziu os primeiros resultados econômicos. Artigo 44. As riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos silvícolas, podem ser exploradas, cabendo-lhes com exclusividade
o exercício da garimpagem, faiscação e cata de áreas referidas. Artigo 45. A exploração das riquezas do subsolo nas áreas pertencentes aos índios ou do domínio da União, mas na posse de comunidades indígenas, far-se-á nos termos da legislação vigente, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. O Ministério do Interior, através do órgão competente de assistência aos índios, representará os interesses da União, como proprietária do solo, mas a participação no resultado da exploração, as indenizações e a renda devida pela ocupação do terreno reverterão em benefício dos índios e constituirão fontes de renda indígena. Parágrafo 2º. Na salvaguarda dos interesses do patrimônio indígena e do bem-estar dos silvícolas, a autorização de pesquisa ou lavra a terceiros nas posses tribais estará condicionada a prévio entendimento com o órgão de assistência ao índio. Artigo 46. O corte de madeira nas florestas indígenas, consideradas em regime de preservação permanente, de acordo com a letra G e parágrafo 2º do artigo 3º do Código Florestal, está condicionado à existência de programas ou projetos para o aproveitamento das terras respectivas, na exploração agropecuária, na indústria ou no reflorestamento. Título 5. Da Educação, Cultura e Saúde. Artigo 47. É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, seus valores artísticos e meios de expressão. Artigo 48. Estende-se à população indígena com as necessárias adaptações ao sistema de ensino em vigor no país. Artigo 49. A alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a que pertençam e em português, salvaguardado o uso da primeira. Artigo 50. A educação do índio será orientada para a integração na comunhão nacional, mediante processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da sociedade nacional, bem como do aproveitamento das suas aptidões individuais. Artigo 51. A assistência aos menores para fins educacionais será prestada, quanto possível, sem afastá-los do convívio familiar ou tribal. Artigo 52. Será proporcionada ao índio a formação profissional adequada, de acordo com o seu grau de aculturação. 3. O artesanato e as indústrias rurais serão estimulados, no sentido de elevar o padrão de vida do índio com a conveniente adaptação às condições técnicas modernas. Artigo 54. Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde, facultados à comunhão nacional. Parágrafo único. Na infância, na maternidade, na doença e na velhice, deve ser assegurada ao silvícola especial assistência dos poderes públicos em estabelecimentos a esse fim destinados. Artigo 55. O regime geral da Previdência Social será extensivo aos índios atendidas as condições sociais, econômicas e culturais das comunidades beneficiadas. Título 6. Das normas penais. Capítulo 1. Dos princípios. Artigo 56. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e, na sua aplicação, o juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semi-liberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios, mais próximos da habitação do condenado. Artigo 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. Capítulo 2 dos crimes contra os índios. Artigo 58. Constituem crimes contra os índios e a cultura indígena. Inciso 1.
escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição culturais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar de qualquer modo a sua prática, pena detenção de 1 a 3 meses. Inciso 2. Utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto de propaganda turística ou de exibição para fins lucrativos, pena detenção de 2 a 6 meses. Inciso 3. Propiciar por qualquer meio a aquisição, o uso e a disseminação de bebidas alcoólicas nos grupos tribais ou entre índios não integrados, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. As penas estatuídas neste artigo são agravadas de 1/3 quando o crime for praticado por funcionário ou empregado do órgão de assistência ao índio. Artigo 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes em que o ofendido seja índio, não integrado ou comunidade indígena, a pena será agravada de 1/3. Título 7. Disposições gerais. Artigo 60. Os bens e rendas do patrimônio indígena gozarão de plena isenção tributária. Artigo 61. São extensivos aos interesses do patrimônio indígena os privilégios da fazenda pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações especiais, prazos processuais, juros e custas. Artigo 62. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos dos atos de qualquer natureza, que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras habitadas pelos índios ou comunidades indígenas. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo às terras que tenham sido desocupadas pelos índios ou comunidades indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e particular. Parágrafo 2º. Ninguém terá direito à ação ou indenização contra a União, o órgão de assistência ao índio ou os silvícolas, em virtude da nulidade de extinção de que trata este artigo, ou de suas consequências econômicas. Parágrafo 3º. Em caráter excepcional e a juízo exclusivo do dirigente do órgão de assistência ao índio, será permitida a continuação, por prazo razoável, dos efeitos dos contratos de arrendamento em vigor na data desta lei, desde que a sua extinção acarrete graves consequências sociais. Artigo 63. Nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em causas que envolva interesse de silvícolas ou do patrimônio indígena, sem prévia audiência da União e do órgão de proteção ao índio. Artigo 65. O Poder Executivo fará, no prazo de 5 dias, a demarcação das terras indígenas ainda não demarcadas. Artigo 66. O controle de proteção ao silvícola fará divulgar e respeitar as normas da Convenção 107, promulgada pelo Decreto 58.824. Artigo 67. É mantida a Lei nº 5.371. Artigo 68. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.